Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Espero que tudo esteja bem com vocês. Queria agradecer àqueles que estão se inscrevendo no meu canal, muito obrigado. Que vocês fiquem com Deus, que Deus abençoe, sempre mais. Eu vim aqui hoje fazer um vídeo porque eu queria compartilhar uma experiência que eu tive, duas experiências, aliás. E eu lembrei delas porque eu estava ontem na igreja assistindo o culto e estava olhando para o meu pastor, me lembrando de certas coisas, de quando eu cheguei na igreja. Porque nessa igreja que eu estou frequentando agora, eu estou lá há pouco tempo, pouquíssimo tempo. Coisa de 2 anos e pouco. E o pastor é uma bênção. Esse pastor, ele é uma bênção. Um homem de Deus, um homem dedicado, com certeza. E eu fiquei olhando para ele e pensando e avaliando algumas coisas que aconteceu na minha vida, que o Senhor me falou. E eu percebi, irmãos, como nós somos imprudentes, como nós somos teimosos, às vezes rebeldes. Eu me lembrei de um certo pastor muito famoso, que está na mídia, e ele disse uma frase, aquela da Bíblia onde se diz em 1 Crônicas 16:22, né? Não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Então, ele pronunciou essa frase num momento em que ele estava sendo perseguido. Perseguido porque ele é rico, e nós sabemos que muitas igrejas hoje têm pastores mercenários, na verdade. Pessoas que são pastores, têm um chamado, mas engrinaram por um caminho de interesse, não é? Mas, a meu ver, isso é entre eles e Deus. Eu prefiro que seja assim. Porque o Senhor não nos deixou como juízes, né? E graças a Deus por isso, porque é um trabalhão. Ficar observando a atitude dos outros e julgando e dando sentença é coisa para Deus mesmo. Mas enfim, irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Onde é que eu quero chegar? Porque essa frase que ele falou foi uma tentativa de se proteger das cobranças que as pessoas estavam fazendo a ele por causa do enriquecimento, né? Por ser mercenário, pelos fiéis estarem empobrecendo e os pastores enriquecendo a olhos vistos. Isso é matéria de jornal. A gente não está inventando. E eu quero dizer, irmãos, que isso abriu margem para muito cristão via público e literalmente falar mal dos pastores. E nisso também acusar pastores que não são mercenários, colocando todos os pastores no mesmo saco. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para nós. E não que nós não possamos ter uma opinião. Lógico que você pode ter uma opinião. Eu posso ter uma opinião. Mas o problema é manifestar essa opinião, incentivar outras pessoas. E com isso gerar revolta, gerar ódio, gerar rebeldia. Porque as palavras, elas têm esse poder. Você tem o poder de influenciar uma pessoa que está perto de você. Deus, ele fez o mundo a partir da palavra. E a Bíblia diz que a palavra que sai da nossa boca também é poderosa. Ela pode trazer vida ou pode trazer morte àquele que está perto de nós. Então, o que eu queria que você observasse com bastante atenção é que, embora ele tenha pronunciado essa frase bíblica, que Deus diz, não toqueis nos meus ungidos, nem aos meus profetas façais mal.
E isso é em 1 Crônicas 16, 22 e em Salmo 105, 15. Irmãos, embora ele tenha pronunciado essa frase como uma tentativa de ficar ileso a investigações, de escapar, de convencer o povo de que ele só tem que ofertar e dizimar e deixar o resto que Deus resolve, eu quero dizer para vocês que isso tem um fundo de verdade. Quando nós não estamos satisfeitos com a igreja, com o pastor, se você está vendo que está sendo lesado, se você está percebendo que você está em desvantagem, então o mais aconselhável para você é procurar outra igreja. Porque existem muitas igrejas honestas ainda, pastores que visam a alma, a missão de salvar almas, levar a palavra, resgatar, restaurar, cuidar das ovelhas realmente e que usam os seus recursos em benefício do corpo da igreja. Existem sim. A gente não pode generalizar uma situação. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que pode ser que ele tenha razão. Quando a gente vai para a Bíblia, é melhor a gente deixar isso nas mãos de Deus. Primeiro, porque a Bíblia diz que tudo isso iria acontecer. Pedro disse que iria chegar um tempo em que faria o nome do caminho negócio. O caminho era Jesus, ele era conhecido como o caminho. E Pedro diz que chegaria um tempo em que fariam do nome do caminho um negócio, para lucrar, para ganhar dinheiro. E isso está acontecendo agora numa intensidade maior. E ninguém vai impedir, porque está escrito que vai acontecer, que iria acontecer. Então, nós estamos contemplando muitas coisas que Jesus disse que iria acontecer, estão acontecendo. Mas sempre há os remanescentes. Então você tem que procurar um pastor que você sabe que é honesto. Porque existem, e muitos sim, existem. Porque, irmãos, o julgar, principalmente essas causas tão difíceis, é para Deus. É só para Deus. Eu queria, antes de contar esses 2 pequenos testemunhos para vocês, porque eu gosto de falar do que eu vivo. Eu gosto de falar do que Deus me disse. Eu gosto de falar daquilo que eu vivi, não do que os outros viveram. Porque eu sei que tudo que vem do Senhor, que Ele me fala, eu procuro na Bíblia e condiz com ela, e eu sei que é verdade. Então, antes de contar esses 2 testemunhos para vocês, o que eu vivi, o que eu passei, eu gostaria de ler alguns versículos aqui para você refletir um pouquinho. Por exemplo, em Efésios 4:29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação e dê graça aos que a ouvem. Ou seja, nós temos que tomar cuidado com os ouvidos dos outros. Não podemos usar palavras para denegrir ninguém. Aí você vai me perguntar, irmã, você é perfeita? Você consegue falar só coisas certas na hora certa? E nunca machucar ninguém? Não. Mas a gente deve tentar. Né? Quando a gente percebe que vai falar algo que não vai ajudar, não vai melhorar a situação, não vai contribuir, então a gente deve calar. Isso tem que ser um exercício diário, constante. Não é impossível, sabe? É possível, a gente consegue. Em Tiago 4:11 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Então não é só pastores, não são só os pastores, sabe?
são os irmãos, é a sua família, não é? Inclusive a Bíblia diz que nós não devemos trazer à tona o pecado dos outros, porque você também não gostaria que as pessoas lançassem num ventilador todos os seus podres para que todo mundo ficasse sabendo. Porque lá na frente você pode se redimir, né? E aí fica muito difícil as pessoas te olharem do jeito diferente. Então a gente não deve fazer isso com ninguém. Em Miqueias 3,16, Miqueias 3,16 diz assim: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Esse versículo, irmãos, ele é incrível, porque ele traz uma revelação super importante. Ele diz que Deus está ouvindo as nossas palavras. Não só ouvindo cada palavra que sai da nossa boca, mas registrando. E nós vamos dar conta de cada uma delas. Isso é incrível. Isso é incrível, né? E em Mateus 12:36 tem uma confirmação disso. Lá diz assim: de toda palavra ociosa nós haveremos de dar conta. De cada palavra que saiu da nossa boca, boa ou má, nós haveremos de dar conta. Irmãos, eu acho que é por isso que às vezes o Senhor ele vem nos exortar. Ele vem traz o seu julgamento, a sua sentença, ainda quando nós estamos vivos, para que depois a gente não passe por esse julgamento e seja condenado. E Deus nos repreende. E a Bíblia diz que ele repreende aquele que ama, aquele que ele tem por filho, né? Louvado seja o seu nome. E esse é o meu testemunho. Isso aconteceu comigo por 2 vezes. Uma vez eu estava na sala de aula, na faculdade, e ali tinha cristãos de várias denominações. E da Assembleia de Deus tinha 2 pessoas apenas, eu e outra mocinha lá. Uma irmã tão tímida, tão simples, aquela assembleiana mais característica que você pode imaginar. Um cabelinho lisinho, comprido, uma saia comprida, e ela passava a maioria do tempo calada, uma pessoa muito calma, muito educada, um tratamento maravilhoso. E é lógico que eu não vou declinar o nome dela, né? Mas a questão é, o professor dando aula, e começou um assunto lá que acabou num debate, se transformando num debate, de repente cada um estava dando a sua opinião, uns a favor, outros contra, enfim. E aconteceu que ela foi, acho que ela foi convidada a dar a opinião dela, e ela começou a falar o que ela pensava sobre o assunto, e estava lá falando, e enquanto ela estava falando, eu comecei a pensar também sabe, esquematizar a minha opinião na minha cabeça, porque eu queria dar a minha opinião também. E aí, enquanto ela estava falando, eu estava lá pensando, e assim que ela terminou de falar, eu ia abrir a boca para falar, e eu não prestei atenção direito no que ela estava dizendo e qual era a opinião dela, porque eu estava formulando a minha, né? Mas assim que ela se calou, eu fiz menção de começar a falar, para dar minha opinião. Só que antes que eu pudesse abrir a boca, eu ouvi uma voz audível. Eu ouvi uma voz que falou assim ao meu ouvido: cala a boca, cala a boca. Não toque nela, porque ela está aqui na sua simplicidade. Irmãos, na mesma hora eu engoli as palavras, sabe? Eu já ia... Quando eu ouvi, eu engoli. Porque foi algo muito, sabe, extraordinário para mim.
E eu olhei ao redor e as pessoas que estavam ali, ninguém tinha dito nada pra mim. Eu ouvi aquela voz realmente. Eu olhei pra irmã, puxa vida, né? Eu não prestei atenção exatamente no que ela tinha dito, mas o que eu ia dizer, com certeza, ia contra a opinião dela. Talvez fosse ferir, talvez fosse machucar, né? Talvez fosse humilhar a irmã na frente dos outros. Então, ali eu percebi, puxa vida, que Deus maravilhoso, né? Ele cuida de você. Ele cuida de você até para que ninguém fale uma palavra maldosa que vai te entristecer. E eu fiquei admirada com o cuidado que Deus tinha para com aquela irmã, fiquei admirada. Com certeza. Deus tem esse cuidado conosco. E Deus tem esse cuidado entre nós, entre irmãos também. Isso é uma prova de que nós falamos 24 horas do dia coisas que desagradam a Deus. Deus não quer que a gente fale nada que magoe ninguém, que bote as pessoas para baixo, que deixe alguém depressivo, que deixe alguém triste, não. Deus é um Deus de alegria, é um Deus de amor, é um Deus de vida. Então nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras. Porque a gente não faz esse exercício diário, então o Senhor muitas vezes ele precisa nos repreender. Fazer isso conosco, porque aquilo que eu passei foi uma repreensão muito dura. O Senhor me disse, não toque nela, não fale, porque ela está aqui na sua simplicidade. Ou seja, ela não estava ali para debater, ela não estava ali para agredir ninguém, não, ela estava ali para aprender, como eu. Talvez eu abrisse a minha boca e fosse ser agressiva, na minha opinião, na minha fala, né? Isso me fez rever muita coisa, me fez rever a minha forma de pensar, me fez rever a minha forma de falar as minhas palavras. Sim, às vezes a gente se empolga e a gente quer impor a nossa opinião de uma forma autoritária, definitiva. E a gente acaba usando palavras desnecessárias, né? Que agridem o outro. Isso não é bom. Não é bom para cristão, de forma alguma. Como a Bíblia diz, a gente vê em Efésios, não é para sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. E aí, por torpe, entenda tudo que for ruim, tudo que for para baixo, tudo que for depressivo, depreciativo, não devemos falar, né? E por mais que isso pareça uma bobagem para tanta gente, para Deus é importante. Para Deus é importante. Porque uma palavra pode dar vida, pode levantar, mas também pode matar, pode desanimar, pode derrubar. E Deus não quer isso. A segunda experiência que eu tive foi nessa igreja em que eu estou congregando agora. Como eu falei, eu estava lembrando disso ontem enquanto eu estava no culto, porque eu estava olhando meu pastor pregando e o pastor é uma bênção. E logo que eu cheguei aqui nessa igreja, eu tinha passado por alguns problemas e eu estava meio assim, um pouquinho revoltada, um pouquinho desobediente. E eu cheguei, eu me lembro que desse dia eu estava com um pouquinho de mau humor, não sei porquê, alguns problemas. E eu cheguei na igreja, o pastor começou a pregar. E eu olhei para aquele pastor e comecei a pensar murmuração. Eu comecei a murmurar em pensamento. Para começar, eu nasci numa igreja pentecostal. E aquele pastor, ele é mais para batista, sabe? Você não vai ver ele falando em língua estranha, você não vai ver ele dando pulo, você não vai ver ele dando nenhum testemunho de nada sobrenatural, não. Ele é muito pé no chão, mas a palavra dele também é maravilhosa, é cheia de Deus, sabe? Ele é muito objetivo e muitas vezes isso é uma bênção. Muitas vezes é isso que a gente precisa. Então eu olhando pro pastor, eu comecei a murmurar. Eu disse, não, isso não vai dar certo eu ficar aqui. Esse pastor é mais batista. Esse pastor, será que ele é de Deus? Porque o pai dele era pastor aqui nessa igreja. E o pastor dessa igreja faleceu. E esse pastor que é filho dele assumiu.
Será que esse pastor está aqui pela vontade de Deus? Ou o pai dele passou a igreja para ele como herança? Porque isso acontece às vezes. E eu fiquei ali me perguntando, me questionando. E Deus começou a falar no meu coração. Deus falou no meu coração. O Senhor praticamente disse assim: não toque nele. Não toque nele. Porque ele é um meu escolhido. Um meu escolhido. Irmãos, eu fiquei envergonhada. Primeiro porque eu tinha chegado naquela igreja naquele dia. Eu não conhecia o pastor. Não conhecia tanto. A ponto de ter alguma opinião formada sobre ele. E eu pensei essas coisas. E o Senhor me repreendeu. E ao mesmo tempo ele respondeu às minhas dúvidas. Ele disse: não toque nele. E não toque como? Eu não tinha nem falado, eu tinha pensado algo a respeito do pastor. Então, quando o Senhor disse: não toque nele, eu entendi que são as palavras. Porque eu ia chegar em casa e ia falar para os meus filhos: olha, o pastor, eu acho que ela é isso, eu acho que ele é aquilo, não sei. E eu ia tocar no pastor como? Com palavras. Com palavras. Então o Senhor disse: não toque nele. Não fale isso a respeito dele. Não fale isso sobre ele, porque ele é um meu escolhido. Ele é um meu escolhido. Ou um dos meus escolhidos. E, irmãos, eu saí dali feliz, porque Deus tinha falado comigo. E eu gosto muito quando Deus fala comigo assim, ao meu ouvido, ao meu coração, de maneira tão incisiva. E eu fiquei muito feliz também por saber que eu estou numa igreja onde o pastor é um escolhido de Deus, sabe? Onde o próprio Deus falou isso para mim. Louvado seja o seu nome. Então, irmãos, Deus, ele é maravilhoso. E é necessário que ele nos repreenda às vezes. E eu vou dizer de novo. As pessoas às vezes pensam que isso é bobagem, que você pode viver jogando palavras ao vento, mas não é bom você fazer isso, sabe? A gente precisa prestar mais atenção no que sai da nossa boca. Porque todo mundo quer ser juiz, todo mundo quer ter uma opinião. Você pode ter uma opinião, mas tem que tomar cuidado. Se você não vai tocar de maneira destruidora na pessoa com a sua língua, né? Eu separei aqui um texto em Tiago, capítulo 3, que eu gosto muito dele, que ele esclarece muito isso. E, irmãos, olha só como é interessante. Preste atenção se não é interessante, se não trata disso. Ora, nós pomos ou colocamos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus ou os navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga?
Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Ou seja, você não pode amaldiçoar e abençoar uma pessoa, né? Com a sua boca, usar a sua língua para abençoar uma pessoa e depois amaldiçoar, né? Da sua boca tem que sair só uma fonte, tem que ser de bênção. Romanos 12:14, ou é 14:12, eu sempre troco, diz que você não deve amaldiçoar, mas deve sempre abençoar. Então, queridos, tem um vídeo de eu conto meu testemunho, quando Jesus falou comigo, quando eu ouvi, e ele me disse uma coisa que me deixou muito triste, meu coração entristeceu de uma maneira sobrenatural. Foi quando ele me falou que tem muitas pessoas que estão buscando a santidade, estão no caminho da salvação, são chamadas, ungidas, abençoadas, mas que vão perder a salvação por causa de uma palavra, uma única palavra. Irmãos, o que é que eu tiro de tudo isso? Que nós continuamos, o ser humano, a humanidade, os cristãos, continuam ignorando a Deus. Continuam excluindo aquilo que ele fala, dando pouca importância. Então, que você possa prestar mais atenção, que eu possa prestar mais atenção naquilo que sai da minha boca, porque isso conta para Deus. Isso conta para Deus. Amém? Que a gente não venha a julgar. Se existe alguém com problema, se existem os mercenários da igreja, é melhor a gente não se arriscar. É melhor você não amaldiçoar. É melhor você deixar para Deus. Entregue para Deus, que é melhor. Então, nesse ponto, eu concordo com o pastor que eu falei do início. Como a Bíblia diz, não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Eu senti isso na pele. Eu pensei algo duvidoso sobre um pastor e o Senhor me disse, não toque nele. Não toque nele. Nem com a sua má intenção, nem com o seu mau pensamento e nem com as suas palavras. Graças a Deus que o Senhor não me deixou abrir a boca para falar mal daquele pastor, porque eu estaria pecando. E isso ia engrossar ainda mais a minha lista de coisas que eu tenho que pedir perdão, que voltar atrás, que melhorar diante de Deus. O Senhor é bom. Ele nos ensina a cada dia que nasce. Se nós pararmos para ouvir a sua voz, queridos, vamos tentar melhorar as nossas palavras para que a nossa boca seja um manancial de água doce, para que todos aqueles que nos ouçam sejam edificados, levantados. Amém? E o Senhor possa nos usar como fonte de bênção para todos aqueles que estão perto de nós. Somos humanos e falhos, mas o Senhor, Ele é maravilhoso e nos ensina. Estejamos como aqueles que estavam ao pé do monte, ouvindo as palavras de Jesus, no Sermão da Montanha. Nós precisamos fazer isso todo dia. Eu louvo a Jesus e eu agradeço a você pela sua atenção. Deus te abençoe. Amém?